Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor esteja com todos, amém? Quantos estão felizes por estar nessa noite na casa do Senhor? Diga amém. Glória a Deus, né? Vamos dar início ao nosso estudo, amém? Sobre o fim dos tempos, amém, irmãos? Nós estamos vivendo os últimos dias, nós cremos, né, através da palavra de Deus, e é importante que nós estejamos preparados e prontos para o dia do Senhor, amém? Porque Jesus está às portas, né? E não tarda a vinda do Senhor. A palavra diz que Ele é longânimo, para que nenhum se perca, mas para que todos cheguem ao arrependimento, amém, irmãos? Então nosso Deus é misericordioso, é bondoso, é longânimo, é grandioso em amor e em misericórdia. É esse Deus que nós servimos, amém? Então eu queria convidar os irmãos a se colocar de pé, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos tirar este momento para falar com o Pai, cultuá-lo, pois só Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Aleluia, Deus. Soberano Deus e eterno Pai, nós te rendemos graça nessa noite, Pai. Louvor e adoração ao teu santo nome, Pai. Meu Deus, que o Senhor nessa noite toque no coração de cada homem, de cada mulher, de cada ser que está aqui neste lugar, Senhor. Manifesta, meu Deus, o teu poder de uma forma gloriosa, Pai. Usa aqueles que vão estar aqui, meu Deus, a falar da tua palavra, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, possa falar através da boca destes homens, meu Pai. E que o Senhor engrandeça, e que o Senhor seja exaltado, e que o Senhor seja louvado, meu Pai, nesta noite. Aleluia, Deus. Vamos louvar o Senhor com palmas, amém? Glória a Deus. Aleluia, Deus. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus. A sua igreja amada, a sua igreja amada, com força e com furor, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz astúcias infernais. Iguais não há na terra, iguais não há na terra. Aleluia, Deus. A nossa força nada faz, a nossa força nada faz. Estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos, defende-nos Jesus o que venceu na cruz, defende-nos Jesus o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha, aleluia, Deus, glorioso é o teu nome. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará, com armas de defesa. Se temos de perder, famílias, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará o seu reino, aleluia, Deus. Castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus.
castelo forte é o nosso Deus. Aleluia ao teu nome, Senhor. Glória a Deus, Pai. Se temos de perder famílias, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Santo és o teu nome, Pai. Aleluia. Feche seus olhos, irmãos. Cante esse louvor como a tua oração nesta noite. Aleluia, Deus. Confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia, Deus. Santo és o teu nome, Pai. Aleluia. Vamos cantar mais um cântico para nós voltarmos para a palavra. Em nome de Jesus. Amém. Continue adorando ao Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Pai. Como é importante, meu Jesus, sentir que Tu estás comigo, poder ouvir a Tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço teu chamar e me alegro em dizer: Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz tão linda, tão cheia de amor, que me diz: meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, então verás o meu poder. Meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, então tu verás o meu poder. E então tu verás o meu poder.
Aleluia, Deus. Aplauda bem forte ao nome do Senhor. E vamos receber o pastor Diego, em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite. Paz seja com todos. Eu quero, antes da gente iniciar, ler Apocalipse, capítulo de número 1. Então, se você puder abrir aí sua Bíblia. Glória a Deus. Apocalipse 1, versículo 1, diz assim: a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer. E ele a declarou enviando-a por meio de seu anjo a seu servo João, que deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que ele viu. Abençoado é aquele que lê e aquele que ouve as palavras desta profecia e guarda estas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Glória a Deus. Posso sentar? Obrigado. A gente desde já agradece ao nosso Deus pela oportunidade de falar pela sua palavra, né? Nessa noite, esse evento do IBG, que está promovendo o IBG, e a gente já agradece cada um de vocês que estão aqui, todos os pastores que estão aqui e todos vocês que nos privilegiam aqui nessa oportunidade. Também quem está nos acompanhando aí pela internet, fica aqui um agradecimento também, tá bom? Só explicar o nosso evento nessa noite, ele se dará em 2 momentos, né? A gente já fez aí o louvor e a gente vai para uma primeira parte, onde o nosso querido professor Valbeck e o pastor Beto vão falar introdutoriamente sobre o livro de Apocalipse, né? O Valbeck vai aí abordar os aspectos da introdução do livro de Apocalipse, falar um pouco também sobre as escolas de interpretação do livro, e o pastor Beto vai fazer uma exposição cronológica dos eventos que vão acontecer no final dos tempos, certo? Então, essa será a primeira parte. A gente, depois que eles fizerem isso, a gente vai para uma segunda parte, que aí é perguntas e respostas, tá bom? Você vai poder aí preparar a sua pergunta, e aí onde você mesmo está, a gente vai até você, leva aí o microfone, ou se você quiser fazer, algum obreiro vai levar aí o microfone até você, ou ele pode fazer ou você faz a pergunta, tá bom? E os professores vão estar aqui, o Aleph, o pastor Beto e o Valbeck para responder as perguntas, tá bom? Estamos combinados assim. No final também a gente faz aí sorteio dos livros que a gente separou aí para todos vocês, tá certo? Então, desde já quero convidar aqui o Valbeck, ele vai falar aí da parte introdutória do livro de Apocalipse. O tema é escatologia, né? Mas a gente, quando vai falar de escatologia, geralmente fala-se muito, aborda-se muito o livro de Apocalipse, né? Embora que escatologia não se resuma unicamente ao livro de Apocalipse. Você pega o livro de Daniel, você pega Ezequiel, você pega o Evangelho. E o Valbeck vai falar aí introdutoriamente sobre o livro, porque também é importante a gente falar, e as escolas de interpretação. Vamos receber o servo de Deus aplaudindo o nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Para nós é motivo de alegria estar os irmãos aqui, as irmãs conosco aqui aprendendo, porque se aprende muito mais quando se ensina, né? O livro do Apocalipse não é um livro tão simples, mas é um livro necessário para a igreja, né? O Apocalipse para muito é o fim, mas para o cristão é o começo de tudo. Por isso a importância que se tem de conhecer um livro do Apocalipse. Sei que muitos não têm muito, vamos dizer assim, aquela vontade, aquele desejo de ler o Apocalipse por causa da sua simbologia, dos seus acontecimentos, né? Mas o Apocalipse para nós é a esperança, né? Então nós estamos fazendo esse evento, né? Vamos fazer uma pequena introdução agora sobre a questão do livro, para que possamos conhecer o livro, não é isso? Que nós vamos começar a dar início. Então nós temos aqui uma pequena introdução, irmão, né? O autor, né, que é o apóstolo João, o significado de Apocalipse que temos como revelação,
certo? A data que foi escrita, em 90 e 96 depois de Cristo, mais ou menos, foi o ano de... No ano de 96, que foi o imperador Domiciano decretou o culto ao imperador, né? Possivelmente isso tenha levado João a ser preso, né? Na ilha de Patmos, que é um lugar de detenção para criminosos de alta periculosidade. O conteúdo, nós temos 22 capítulos, 404 versículos, 12 mil palavras e 9 perguntas. Isso é para ter uma ideia com relação à questão do livro, né? Então nós vamos ver agora a questão das escolas de interpretação. Deixa eu explicar para os irmãos. Quando a gente fala de escola de interpretação, porque o Apocalipse, por suas simbologias, tem alguns métodos para você poder interpretar o Apocalipse, certo? Nós vamos passar um método que nós, pentecostais, usamos para interpretar o Apocalipse. É o nosso método, né? Você que é pentecostal, eu também, é esse, porque você pode ver pessoas falando de Apocalipse de outra maneira. Por quê? É o método de interpretação que a pessoa utiliza. Então nós temos aqui, esses aqui são os 4 principais métodos, né? Nós temos o preterista, o Apocalipse fala sobre eventos passados, ou seja, tudo que tem no Apocalipse é referente ao passado, já aconteceu. Perseguição aos cristãos, pelos imperadores. Então, quando a pessoa usa esse método, ela diz, não, aquilo ali tudo já passou, não vai acontecer mais nada, né? Nós temos o futurista, que é o Apocalipse fala sobre evento futuro, que é esse método que nós utilizamos. Nós acreditamos assim, no Apocalipse são métodos que vão acontecer no futuro, né? Nós temos aqui o historicista, que fala sobre simplesmente evento da história, e o simbólico, né? Que é a luta do bem contra o mal, e que ali está só contendo algumas lições de moral, espirituais para nós. Mas o foco que nós vamos dar é esse aqui, é o futurista, que fala sobre eventos futuros. É esse método de interpretação que nós vamos começar a utilizar no Apocalipse. Eu estou falando isso porque você pode conversar com uma pessoa e ela falar de outra maneira, né? Interpretar de outro modo, porque existe esses modos. Agora o nosso, que é o futurista, que nós somos pentecostais, é o que nós vamos utilizar, que vai falar tão somente de eventos futuros que ainda vão acontecer. Amém? Então isso aqui foi só uma introdução do livro, para a gente poder ficar conhecendo o livro do Apocalipse. E eu vou chamar agora o pastor Beto, né, para ele fazer aqui um pequeno resumo. O hábito, irmão, tirar o sapato, esqueci. Ó. Glória a Deus. Boa noite a todos. A paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos, amém? Irmãos, nós vamos aqui dar para os irmãos rapidamente, né? Por conta do tempo. Sei que a maior parte das pessoas, elas gostam de perguntar, gostam de se informar a respeito das coisas. E essa parte escatológica, ela sempre aguça muito as dúvidas, né? A curiosidade das pessoas. E é sobre isso que nós vamos tentar aqui fazer essa mediação. Ninguém sabe de tudo, nós não somos também os donos da verdade. Temos também humildade para reconhecer que o nosso método de interpretação, que é o futurista, né? Pré-tribulacionista, pré-milenista, dispensacionalista, né? Ele também tem pessoas que não compreendem dessa forma, e nós temos que ter humildade de reconhecer que todos estão passíveis de questionamentos, né? Então nós também estamos. Nosso método também ele não é perfeito, né? Nós interpretamos, é por isso que vem da palavra interpretação. Nós interpretamos assim. E claro que nós interpretamos dessa forma e cremos dessa forma. Se nós não cremos dessa forma, então nós procuraríamos um outro método, né? Quem sabe o preterista, né? Ou então o histórico, mas esse não é o nosso caso. Bom, então eu vou passar aqui para os irmãos rapidamente, porque o que eu vou passar aqui para os irmãos é algo muito... É a escatologia por inteiro, né? É a matéria inteira de escatologia, então não dá para a gente dar aqui em 10 minutos. Então, irmãos, eu vou passar aqui uns slides para os irmãos, o irmão vai colocar ali o primeiro, que começa com as 70 semanas de Daniel, né?
A escatologia, ela começa lá no período em que Daniel vai interpretar a respeito dos reinos que viriam a ser, né, as grandes potências mundiais. E começando lá inicialmente pelos babilônios, depois os medo-persas, depois os gregos, depois os romanos. E é a continuação desse Império Romano que Daniel vai falar que vai haver um decreto, né, que vai dar início ao tempo, a contagem do tempo para o fim, ou seja, o início de como Deus começa a tratar com o seu povo, os israelitas, né, de quando ele vai começar a lidar com eles, até o momento final, quando ele vai terminar toda a obra com os israelitas, tá certo? Então, as 70 semanas de Daniel, ela inicia, né, no ano 444, alguns dizem 445, aí é uma questão só de aproximação de datas, né? Com o decreto, né? Com o decreto que vai autorizar o retorno dos judeus para Jerusalém, para a reconstrução da cidade e do templo, certo? E isso a gente encontra lá em Daniel, capítulo 9, versículo 25, a gente não vai ler todas as referências agora, depois a gente poderá ler mais detalhadamente, né? E então o versículo lá, a gente, irmão, bota só aí Daniel 9, 25, 26 e 27 aqui na Bíblia, né, para a gente ler, porque aí melhora, ó. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, 62 semanas, e as ruas e muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir, esse aqui já não está mais falando de Jesus, está falando do anticristo, né? Por isso, ou seja, ele dá um salto agora no tempo. Ele começa falando lá, né, da autorização do rei para a reconstrução de Jerusalém. Aí depois que Jerusalém é reconstruída, vem o Messias, e o Messias é tirado quando Jesus é morto, e agora ele dá um salto na história, e aí ele diz, né, que o príncipe que há de vir, vem do povo que vai destruir a cidade. Quem destruiu a cidade, né? Quem destruiu a cidade foi os romanos. Então esse povo, esse príncipe que é daqui da descendência dos romanos, ele há de vir, né? E o seu fim será como uma inundação. Pode seguir. Até o fim haverá guerra, então estão determinadas assolações. Ou seja, depois que houver, né, esse período, esse parêntese, onde a igreja vai estar, digamos assim, no período, na dispensação da igreja, por isso que nós também somos dispensacionalistas, né? Porque nós cremos na dispensação da igreja, dispensação da graça, e aí vai posteriormente um príncipe, que é descendente lá dos romanos, daquele império romano que caiu lá no passado, ele vai realmente reassumir novamente. Agora volte para o gráfico. O que o versículo está dizendo é o seguinte: haverá 7 semanas, depois 62 semanas. Aí o Messias será cortado, ou seja, Jesus será morto, né? E depois vai vir um príncipe, olha, ele dá um salto. Esse período aqui, que é o intervalo da igreja, não consta na profecia de Daniel. Ele dá um salto, né, de milênios, no caso, já está com 2000 anos praticamente. Aí vai vir o príncipe, né? E aí esse príncipe que falta essa semana, você veja que o versículo fala que são 70 semanas, veja, 7 semanas mais 62 semanas, dá 69 semanas, então para quem é bom de matemática, sabe que 69 não é 70, falta uma, e essa uma é essa aqui, que é quando o príncipe vai dominar, né, o príncipe descendente lá dos romanos, que nós acreditamos que será o anticristo, né, o que as pessoas chamam de besta, né, e que ele vai vir realmente dominar. Esse período aqui, vai haver aqui, como os irmãos estão vendo aqui nessa setinha, é o arrebatamento da igreja, né, ou seja, dá início aqui
o início da semana, vem o arrebatamento da igreja, lá Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Aí o príncipe, né, que é o anticristo, que é a besta que está lá no Apocalipse, vai começar a reinar durante esses 7 anos, né, que no caso lá semanas quer dizer anos, né? Então ele vai reinar, certo? E depois Jesus realmente virá com toda a sua igreja para destruir os ímpios, aquelas pessoas que não creram, aquelas pessoas que lutaram contra Israel, ficaram na tribulação, se revoltaram mais ainda contra Deus. O Apocalipse fala que o povo, enquanto mais Deus castiga o povo com as suas pragas, com as pestes, com as pestilências, e enquanto mais Deus derrama da sua ira sobre a humanidade, ao invés deles se arrependerem, mais eles blasfemam contra Deus, né? Então vai acontecer isso. E essas pessoas aqui no final, que está incluída aqui, as pessoas que vão receber o sinal da besta. Então durante esse período, que é essa última semana de Daniel, né? Isso aqui ainda está por vir. Ou seja, até o ano 33... a profecia de Daniel se cumpriu até a semana 69. A semana 69 contou lá do ano 444 até o ano 33. Se você contar esses anos aqui, 444 até o ano 33, dá exatamente 483 anos. Ou seja, falta 7 anos para completar as 70 semanas, que é os 490 anos, transformando semanas em dias e dias em anos. Vai dar 490 anos que Deus vai tratar com o povo dele, com Jerusalém e com o povo de Deus, os judeus. Nesse período de amarelo aqui, não está contando esse tempo, certo? Então, para que os irmãos entendam, existe um intervalo da igreja que não está contando na semana de Daniel. A semana de Daniel, ela só vai se concluir com a instituição da grande tribulação, que vai acontecer aqui nesse período, quando a igreja for arrebatada. Ou seja, a igreja vai ser arrebatada, aí vai começar a última semana de Daniel, a última que está faltando. Tem 69 já cumprida, que Jesus já morreu, o Messias já foi tirado, e falta uma semana se cumprir. E essa semana que se cumprir é o que nós acreditamos que será a grande tribulação. Pronto, com relação à semana de Daniel, é isso aqui. Uma semana que falta se cumprir é a grande tribulação que ainda está por vir. Eu vou colocar um outro slide aqui, só para explicar rapidinho para os irmãos como é que vai ser a distribuição dessa última semana, que é a semana da grande tribulação. Depois que a igreja for arrebatada, vai dar-se início à grande tribulação, onde a besta vai reinar durante esses 7 anos, né? O anticristo, esse príncipe que há de vir, descendente lá do império, do antigo império romano, e ele vai reinar durante esses 7 anos. Pode colocar o próximo aí. Então aqui vai ter, irmãos, o que nós chamamos de grande tribulação, né? Ou seja, aqui acontece o arrebatamento da igreja. Esse período aqui é a grande tribulação, né? Depois da grande tribulação, Jesus volta à terra com a sua igreja, a noiva, como fala lá no Apocalipse, certo? Essa semana ela vai ser dividida no meio, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Por quê? Porque no início da semana, o anticristo ele vai fazer um pacto com o povo de Deus. Ou seja, Deus volta a tratar com o povo de Deus, que é o povo lá de Jerusalém, o povo lá, os judeus, né? Os hebreus lá da época. Então Deus volta a tratar. A igreja já não está mais na terra, Deus volta a lidar por mais uma semana com Israel. É nesse período aqui, né? Entre a seta amarela e a seta amarela. A ida é o arrebatamento, e a vinda é a segunda vinda de Jesus, trazendo a sua igreja para destruir o anticristo e para destruir todos os ímpios da terra. Depois do arrebatamento, depois da vinda de Jesus, do final da grande tribulação, que é a última semana de Daniel, vai dar início o milênio, ou seja, 1000 anos. Nós cremos que o milênio é literal, vai acontecer um reinado de Jesus por 1000 anos, e esse reino vai ser governado por Jesus. Jesus vai governar a partir de Jerusalém, como diz a palavra. Será o cumprimento literal de todas as profecias do reinado de Davi, né? Davi, o teu reino será eterno,
eterno, haverá prosperidade, o teu reino não cairá, né? Todas essas profecias a respeito do reinado de Davi, ele realmente vai se cumprir quando? Aqui no período do milênio. Depois do milênio, né? Depois do milênio vai haver o julgamento do grande trono branco, e depois do julgamento do grande trono branco, a eternidade como um todo, certo? Então esse é o resumo do panorama escatológico que nós cremos, né? Nós somos futuristas e nós acreditamos que grande parte das profecias bíblicas ainda estão para se cumprir, né? E é a partir desse plano escatológico, a partir desse entendimento, é que muitas pessoas têm dúvida de várias questões. Algumas pessoas que já ousaram ler o Apocalipse, né, ou ler Daniel, não entendem praticamente nada, e é a respeito disso que nós vamos falar um pouco com os irmãos. Então, fica aqui aberto, né? Os irmãos podem procurar aqui o missionário Diego, ele vai estar recebendo. Se você quiser falar, você pode falar. Se você não quiser, você pode escrever aí num papel, procure aí, né, um papel, escreve aí, dá a pergunta aí para ele, e vai passando aqui para os professores que vamos, como eu falei, dentro da nossa pequena parcela, né, que ninguém sabe de tudo, dar a melhor da contribuição que for possível para os irmãos, para a gente esclarecer a respeito dessas questões. Só lembrando, irmãos, que existem coisas, né, perguntas que as pessoas fazem. Por exemplo, as pessoas querem saber quem é o anticristo hoje. Então, a gente não sabe porque, né, tem coisas que a Bíblia não diz, ela só dá um sinal. A gente precisa estar atento, alerta aos sinais. Nem todos os sinais que as pessoas estão falando hoje é marca da besta. Tem gente que não toma vacina porque diz que é marca da besta. Tem gente que não faz isso porque diz que é marca da besta. Tem gente que não tem. Então, é uma série de questões que a gente tem que desmistificar, mas indo pela palavra, indo pela Bíblia, para dar a melhor orientação possível para os irmãos. Deus abençoe, e o Diego vai passar aqui e a gente vai chamar os irmãos para compor aqui a mesa, para a gente ir para a parte das perguntas. Pronto. Agora a gente vai para algumas perguntas, né? O Valbeck, o Aleph e o pastor Beto vão estar aqui para responder, tá certo? Já tem algumas aqui. Sei que dá um nó na cabeça falar de semanas, que é ano, que é dia, né? Mas já tem algumas aqui, a gente vai perguntando e os professores aí respondem. Tá certo? Glória a Deus, aleluia. Aqui a primeira pergunta... Temos aqui também, irmãos, o pastor Jota, o pastor Neto, pode, se quiserem acompanhar a gente aqui, viu, nessa árdua missão, fica à vontade, viu, em nome de Jesus. O pastor Jota está convidado desde já, viu? O pastor Jota, irmão, foi o primeiro diretor do IBG, viu? Aí a nossa... Tem história aí, hein? Pra você ter uma ideia, o IBG quando começou, na rua, numa casinha do outro lado lá, eu fui a primeira vez e fiquei espantado, irmão. Quase que eu voltava correndo. No meio da casa cair, viu? Tinha uma janela, uma telha quebrada. IBG, então, é uma honra para nós. A primeira pergunta aqui é de uma aluna do IBG, que faz EAD, né? Rafaela. Ela pergunta: o arrebatamento será antes ou depois da grande tribulação? Amém. Boa noite. Rafaela, Diego? Rafaela. Pronto. Está na live, ela não... Tá na live? Boa noite, Rafaela. Obrigado pela pergunta. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu queria também saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Como o pastor Beto bem falou no começo ali, o arrebatamento é o evento que ele dá a partida para os outros. Então, a igreja ela não passará pela grande tribulação. Essa é a esperança gloriosa da igreja. Como diz em Apocalipse 3:10, que Deus nos guardará desse período, né? Fala também em Tessalonicenses que Deus nos livra da ira vindoura. Então, a esperança do cristão é essa, é de nós não passarmos por esse período. É isso que a Bíblia nos ensina. E é isso que nós cremos. Amém? Pronto, então a igreja não passa pela grande tribulação, né? Como a gente... Como é, pastor? A moça queria saber quando acontece. Não, ela perguntou se será antes ou depois da grande tribulação. É a pergunta também.
vai acontecer antes da grande tribulação, o arrebatamento ou depois? Como é que é a ordem aí, Aleph? Antes ou é depois da grande tribulação? É antes da grande tribulação. Antes da grande tribulação. Como a gente reafirmando que o que dá a partir de todos os outros eventos é o arrebatamento da igreja. A partir do arrebatamento da igreja vem a grande tribulação, certo? Então, o que dá a partir desse evento a todos os outros eventos é o arrebatamento da igreja. Então, a igreja parte para se encontrar com o Senhor nos ares, é o que fala em 1 Tessalonicenses 4. Então, a partir daí, começa-se a grande tribulação, que é o período a qual o anticristo irá, juntamente com o dragão e com o falso profeta, né, que é a tríade satânica, irá reinar nesse período de 7 anos e depois o milênio. Então, o primeiro evento que acontece é o arrebatamento da igreja e depois disso segue-se os outros. Então, a igreja ela estará livre desse período de ira, desse período de aflição, né? Deus nos arrebatará e nós nos encontraremos, como fala em 1 Tessalonicenses 4, nos encontraremos com o Senhor nos ares. Amém? Só complementando aqui a questão da... Só desliga o do ser microfone antes. quando não for usar. Deixa eles para dar microfone. Assim, pastor Beto até falou que nós, não sei se foi o dia, que nós somos pré-tribulacionistas. O que é isso? Nós cremos que o arrebatamento se dá antes da grande tribulação. Nós somos pré. Pré quer dizer antes. Quem não é pré-tribulacionista é pós-tribulacionista. Vai acreditar que o arrebatamento se dá depois da grande tribulação. Então, os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja fica durante a grande tribulação. E ainda existe alguns cristãos que são mid-tribulacionistas. Mid. O que é isso? Vai haver vários arrebatamentos da igreja durante a grande tribulação. Então, existem 3 tipos de pensamento. Tudo isso questões de interpretação do Apocalipse. Nós, por sermos futuristas, nós acreditamos que a igreja é nós acreditamos, somos pré-tribulacionistas. E crendo nisso, acreditamos que a igreja vai-se embora antes que a tribulação se estabeleça aqui. E nenhum crente em Jesus passará pela grande tribulação. Enquanto aqui na terra vai estar tendo a tribulação, lá no céu está tendo o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Após o final dessa última semana, que são 7 anos, da qual falou Daniel, nós acreditamos que findará a grande tribulação. Findará também as bodas do Cordeiro, que também dura 7 anos. Inclusive, né, uma das questões que é muito semelhante à forma como os judeus casavam, né? Durava ali 7 dias de festa e tudo mais, que eram as bodas, né? Não era que eles passavam 7 dias festejando, era que as bodas duravam 7 dias. E aí, depois desse período de 7 anos, aqui na terra de tribulação e lá no céu das bodas, aí Jesus volta com a sua igreja. Agora, como se dá a vinda de Jesus? Vai se dar em 2 fases. Essa é a grande questão. A primeira fase, Jesus virá até as nuvens e arrebatará a igreja. Na segunda fase, ele vai voltar com a sua igreja e ele vai reinar aqui. E diz um texto que ele descerá em cima do Monte das Oliveiras, isso? No Monte das Oliveiras, e o monte vai rachar quando Jesus pisar lá. Vai haver um pequeno terremoto quando Jesus voltar. Então, todo olho verá quando Jesus voltar. Na primeira fase, não. Será como um relâmpago. Assim como o relâmpago vai do Oriente ao Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Ninguém vai ver. Apenas a igreja vai ser arrebatada. Esteja onde estiver. Então, o que vocês falaram aí, pastor, acho que responde a outra pergunta que foi feita aqui, que é o que acontecerá com a igreja após o arrebatamento. Então, a igreja vai estar no céu, é isso? Ser tirada da terra, estará no céu, e só retornará à terra depois do... Vai ficar lá nas bodas 7 anos, né?
Mas também fala que lá no céu vai haver o tribunal de Cristo, né? Onde os crentes serão recompensados ou não. Aqueles que forem evangelistas poderão receber galardões. Aqueles que deram a sua vida por Jesus receberão coroas da vida. A Bíblia fala pelo menos 7 tipos de recompensa que está destinada aos crentes para ser recebido do próprio Cristo lá, né? O próprio Senhor irá dar esses galardões. Então, fala do tribunal de Cristo e fala também das bodas do Cordeiro, que é o encontro da igreja com o seu noivo, né? Realmente celebrando lá durante 7 anos esse encontro que foi tão esperado. Então não é um tribunal para julgar. Não é um tribunal para julgamento, é um tribunal para recompensa ou não, porque nem todos serão recompensados. Alguns foram crentes de banco, nunca fizeram nada, mas creram em Jesus para salvação, né? Estão lá, mas irão ver os outros receber, mas isso também não vai causar neles nenhum não recebi nada, não existe esse negócio no céu. A gente já está limpo do pecado, graças a Deus. Glória a Deus. Eu queria que o Ali falasse um pouquinho sobre as bodas, que ele ficou com essa parte a respeito das bodas, não foi, Ali? Fala um pouquinho aí. Amém. Então, seguindo o arrebatamento, a gente participará do tribunal de Cristo, como falou o pastor Jota, e lá não é um tribunal para condenação, nem para salvação, até porque quem vai ser arrebatado é a igreja, e a igreja ela já está lavada e remida no sangue de Jesus. Então, serão os salvos que irão para esse tribunal de Cristo. Seguindo-se a isso, depois de recebermos cada um a sua recompensa, uns mais, outros menos, como é o que fala em 1 Coríntios, que as obras de alguns são como ouro, outras de prata, outras de madeira. Então, o que nós fazemos para Deus, quando a vista do homem pode parecer de ouro. Digamos que eu faça algo e a pessoa veja isso como algo de ouro. Mas Deus, quando Ele provar isso pelo fogo, realmente Ele vai ver se isso realmente tem o valor como de ouro, como de madeira, como de feno, como de palha. Então, nós receberemos as recompensas quanto a isso no tribunal de Cristo. Passando-se aí, nós iremos para as bodas do Cordeiro, certo? É uma grande ceia que a igreja irá participar, né? Como, se eu não me engano, acho que foi o pastor Beto falou, é como num casamento. Nós nos sentaremos à mesa, como Jesus disse com Abraão, com Isaac, com Jacó, com o próprio Jesus, nós cearemos com ele, certo? Já nesse estado de bem-aventurança, já arrebatados, já recompensados com os galardões, nós participaremos desse grande banquete, um banquete celeste. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tá bom. Só para quem quiser anotar, aí você pode acompanhar as bodas do Cordeiro lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 7 a 9, né? Porque eu vi algumas pessoas com caderno, né? Aí eu acho que quem traz um caderno é para anotar, para depois ver em casa, que a gente não tem condição de ler tudo aqui, né? De Apocalipse. E tem também a de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Vai falar do tribunal de Cristo, que a gente falou aqui, né? Respondemos 2 questões numa só, que é o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. 2 Coríntios 5, 10. Romanos 14, 10. E por último, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8 ao 15, tá bom? Note aí para depois você acompanhar em casa. Pronto. Pastores, após a segunda vinda de Cristo, né, com a igreja, como vai se dar a questão do milênio aqui? Né, como as pessoas vão viver? Elas vão viver normalmente com Cristo? E após o milênio, como vai ser a questão do novos céus e nova terra? Vai ser de fato nos ares o céu? Ou o céu vai ser aqui? Glória a Deus. Irmãos, existem algumas perguntas que
nós não temos como ser dogmáticos, né? Chegarmos a uma conclusão, porque a Bíblia ela fala e a gente tem que ir só até onde ela vai, né? Então vamos tentar aqui na medida do possível, certo? Nós cremos no milênio literal, ou seja, 1000 anos vão acontecer. Existem outras linhas de interpretação que não são literalistas, né? Eles são alegóricos e eles dizem que esses 1000 anos não são 1000 anos, são um tempo aí X que pode ser mais, pode ser menos e etc. Mas ninguém vai entrar nessa questão. Nós cremos no milênio literal e no milênio, né? Nós cremos, por que nós cremos que ele é literal? Por conta dos vários versículos, né? Muitos versículos nós temos na palavra falando que o milênio ele será literal. Se nós não interpretarmos o milênio literalmente, nós teremos que pegar quase todas as profecias do Antigo Testamento e alegorizar. Como nós temos a base, são as profecias messiânicas, ou seja, as profecias a respeito de Jesus, elas se cumpriram literalmente, integralmente, ou elas se cumpriram apenas espiritualmente? Elas se cumpriram literalmente. Até o dia que Jesus nasceu foi previsto, né, na palavra. A forma como Jesus morreu foi literal. A forma como Jesus ressuscitou, tudo a respeito de Jesus foi literal. Então, quando nós vemos as profecias a respeito também dos tempos do fim, inclusive o milênio, nós também interpretamos literalmente, certo? Então, nós temos várias referências. Eu vou citar aqui para os irmãos, se alguém quiser notar, e vou ler apenas duas, né? Vou ler apenas duas. Mas eu vou citar aqui para os irmãos o Salmo 2, versículos 6 a 9, Isaías 11, do 1 ao 9, Jeremias 31, 31 a 37, Jeremias 32, do 37 ao 41, Ezequiel 34, 23 ao 30, Ezequiel 36, do 24 ao 31, e Zacarias 14. Essas referências, a maioria das pessoas interpretam elas apenas alegoricamente. Isso vai ser assim, vai ser assim. Nós interpretamos ela literalmente e nós cremos que elas vão se cumprir verdadeiramente. O que vai se cumprir? Que a palavra fala lá em Apocalipse, vi tronos e assentou-se, Apocalipse 20, versículo 4 em diante, vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam um sinal nas suas testes, nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 5, mas os outros mortos não reviveram até os 1000 anos se acabarem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, e serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Ou seja, a promessa que Deus tinha dito lá para os discípulos, que eles seriam reis e sacerdotes, que Paulo também fala, que a igreja vai ser rei e sacerdote, nós acreditamos que ela vai se cumprir literalmente. Então, nós cremos no milênio literal. E para concluir, né, nós temos aqui Isaías, que vai falar a respeito do milênio. Isaías é um profeta chamado profeta messiânico. Tudo o que está relacionado à obra do Messias, Isaías fala. Então, como nós cremos que tudo o que ele profetizou a respeito do Messias se cumpriu, o governo do Messias, que se dará de 1000 anos, nós cremos também que irá se cumprir. Então nós cremos, Isaías 2, versículo 1, diz assim, a palavra, versículo 1 em diante, Isaías 2, a palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém, acontecerá nos últimos dias, que firmará o monte da casa do Senhor e do cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações,
E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos. E estes se converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices, e as nações e uma nação não se levantará espada uma contra a outra, e nem aprenderão mais a guerra. Olha, irmãos, quando é que nós vimos isso acontecer na face da terra? Nunca, principalmente sobre Jerusalém. Jerusalém é uma terra que vive em guerra constante, nunca vai se apartar a espada daquele lugar, como nós lemos lá em Daniel. Eles viverão sempre em dias de muita dificuldade, de muita guerra e de muita disputa e tudo mais, mas um dia isso vai acabar. De lá vai sair a lei do Senhor, e de lá vai haver uma paz mundial vinda deste lugar. Então nós cremos sim que o milênio vai acontecer isso, e tem outras referências onde fala a respeito da transformação da natureza, onde a natureza será transformada, onde as pessoas serão curadas, onde as pessoas que viverem pouco viverão 100 anos, né? Diz que o menino que morrer com 100 anos morre jovem, né? Você imagine isso, né? Então vai ser restaurada a idade da pessoa, as pessoas vão viver novamente como viveram os primeiros seres humanos, 900 anos, né? Ou até passarão o milênio todo vivos. A palavra dá realmente base para isso. Então nós cremos assim. Eu não sei se já respondi, mas era o que dava para fazer. Deixa ele complementar alguma coisa ali, irmão. Certo, pastor. Mas, assim, a minha pergunta é o seguinte: nós vamos viver normalmente no milênio como se vive hoje? É claro que sem maldade, sem pecado, sem morte, com Jesus lá no trono. Nós vamos viver normalmente, nós vamos ter nossas casas, ter nossa família, ter os nossos... Nós temos que só diferenciar os povos que viverão no milênio, né? Porque nós teremos a igreja que já foi arrebatada, ou seja, a igreja já está glorificada, já está com Jesus, né? Já recebeu corpos glorificados. Esses não, eles farão parte do milênio, mas não como seres humanos. Como seres humanos, eles vão realmente reproduzir normalmente, vão trabalhar normalmente, vão regar a terra normalmente, vai haver trabalho, vai haver paz, vai haver, né? A terra vai frutificar, a terra vai voltar a ser o que seria o paraíso de Deus, o que seria o Éden, quando Deus projetou lá antes do pecado de Adão e Eva, né? Então Jesus vai governar na terra, juntamente com a sua igreja, e as pessoas vivas, as pessoas normais, as pessoas humanas. Quem são essas pessoas? Essas pessoas humanas que não foram arrebatadas, são as pessoas que passaram pela tribulação, né? Elas viveram o período da tribulação. Se quiser botar o gráfico aí da tribulação, os irmãos vão entender que depois da tribulação vai dar início o milênio, ou seja, muitas pessoas estarão vivas durante a tribulação. Quem? O povo judeu, né? As pessoas que não receberam a marca da besta, atravessarão a tribulação com vida e entrarão no milênio com vida, seres humanos normais. Esses sim, serão pessoas normais, só que terão um rei justo, um rei poderoso, um rei santo, onde a palavra de Deus vai encher toda a terra, né? Pronto, ali os irmãos estão vendo, ó, depois daquela setazinha que está para baixo, que é a vinda de Jesus, né? Depois da tribulação, aí vem a vinda de Jesus. Jesus vem com a sua igreja, mas os ímpios serão destruídos ali, quando aquela setinha está de cabeça para baixo, os ímpios serão destruídos, o falso profeta e o anticristo será preso no lago de fogo, mas as pessoas comuns que não receberam o sinal da besta, elas adentrarão o milênio com vida, e vão viver normalmente, homem, mulher, e casarem, e terem filhos, e trabalharem, e servirem ao Senhor, como nós lemos aqui em Isaías. Alguém quiser acrescentar, fica à vontade. Pronto, pastor, falta só a questão do céu agora. O céu vai ser nos ares ou vai ser na terra? O novo céus e nova terra. Novo céu e nova terra. Ei, pastor, só em passar para você falar dele sobre o milênio. Isso já falou. Não, era só que essa questão de quem escapar da grande tribulação entra no milênio. Pronto, quem escapar da grande tribulação entra no milênio. Quem vai escapar? Os judeus, porque eles serão o povo protegido de Deus.
né? E as pessoas que ousaram enfrentar a besta e não receber a marca, porque quem receber a marca vai realmente ser destruído. Então, as pessoas comuns que não receberam a marca e os judeus que são protegidos, esses entrarão no milênio com corpos naturais, como são os nossos corpos hoje, certo? E a questão ali de Jerusalém, né? É depois do milênio. Depois do milênio. Ixi, tiraram de novo. Deixa ali, aquele gráfico ali é quase. Bote ali o gráfico. Olha, ali depois do milênio, irmãos, vai ter o julgamento do grande trono branco, né? Depois do grande trono branco é a eternidade. Então ali vai haver o que a Bíblia fala de novo céu e nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram. A Bíblia fala que essa terra ela vai ser consumida pelo fogo. Ela vai passar por uma purificação, né? Essa terra contaminada que nós conhecemos hoje, depois do milênio, ela será destruída e refeita, aonde céu e terra será uma coisa só. Aonde a cidade de Deus, nós vemos isso lá em Apocalipse 21. Pronto. Ali naquele momento vai acontecer o quê? Aonde céu e terra serão uma coisa só. A Bíblia diz que o santuário de Deus vai habitar entre os homens, né? Então sim, lá na eternidade, não no milênio, na eternidade, os céus, o trono de Deus será nessa nova terra. Então céu e terra serão algo só. Eu acredito, a pergunta do Júnior aqui é bem essa questão do céu. Onde é o céu? O céu pode ser aqui do lado. A ciência fala de pelo menos 10 dimensões que pode existir. Então, nós só vemos, no máximo, em 3 dimensões, a gente vê a nossa visão. Mas é o que capta, nós conseguimos captar. Mas o céu pode estar do nosso lado. Quem disse que o céu tem que estar? Apenas a gente não consegue ver. A gente vê, por exemplo, quando Deus revela para Geazi algo que só Elias ou Eliseu que viu? Eliseu, né? Elias, não, Eliseu. Ele viu um exército de anjos, Eliseu, mas Geazi não conseguia ver nada. Aí ele disse: abre os olhos para que ele veja também, Senhor. E quando o servo abriu os olhos, ele quase cai para trás, porque tinha um exército cercando o exército que estava querendo prender a Eliseu, né? Então, há muitas coisas que a gente não consegue ver, de que, de fato, estão numa outra dimensão, vamos pensar assim, e que a gente não precisa pensar que o céu é um lugar distante, entendeu? Então, essas coisas, Deus reservou para si, Ele que criou isso tudo. Então, a Bíblia fala que a Nova Jerusalém vai descer ataviada, e ela vai ficar algo que entre o céu que a gente chama de firmamento. O que a gente chama de céu? Firmamento. Mas imaginar que o céu é aqui, na estratosfera, nas camadas da Terra, né, que a gente estuda em geografia, toposfera, onde a gente está, estratosfera, né? Troposfera. Então, quanto mais sobe, mais nome tem, né? Não é isso. As coisas de Deus não é aquilo que a gente consegue ver, é aquilo que os olhos ainda não vê e a gente crê pela fé. Então, vai ser algo muito fantástico. Irmãos, eu digo que vai ser algo muito fantástico. Versículo 21, o capítulo 21, só um instante, pastor. O 21, que é onde fala que, porque a gente falando, né, as pessoas assim, o pastor inventou uma história, diz que a Jerusalém o trono de Deus vai descer e vai ficar na terra, que história é essa? Inventou uma heresia? Não é, está na Bíblia, né, irmão? Se não for desse jeito, é a gente que não sabe interpretar, ou Deus se comunicou errado com a gente, né? A partir do versículo 1, 21, versículo 1, e vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe, ou seja, não vai ter mar na nova terra.
E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, não é essa Jerusalém que Jesus reinou no milênio não, né? Porque no milênio ele vai reinar na Jerusalém daqui mesmo, mas é na nova Jerusalém. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Por quê? Porque até o milênio vai ter morte ainda, vai ter problemas, vai ter ainda pecado até o milênio. Depois do milênio, aí depois que esse mundo todo for purificado e a eternidade der início e a nova Jerusalém descer, não vai ter mais isso, não vai ter mais dor, não vai ter mais clamor, nem dor, nem nada, porque todas as coisas são passadas. E então é esses versículos aqui que eu queria falar com os irmãos, tá? Pode falar, pastor. Pastor Neto. Ok, boa noite, irmãos, paz. Então, só essa parte do novo céu e nova terra, né? Ele é muito enfatizado dentro da Bíblia, tanto no Apocalipse como em outros versículos, também nos Evangelhos, né? E segundo Pedro, ele fala sobre isso, quando ele diz que tudo será destruído. Muito e Deus bom fará, essa passagem, pastor. né? Segundo Pedro o quê, hein? Segundo Pedro 3, versículos 10 em diante. Diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, que é a terra, sol, lua, estrelas, tudo, ardendo, se desfarão. Se desfarão. E a terra e as suas obras, e as obras que nela serão queimadas, havendo de perecer todas essas coisas, né? Aí ele vai falar na frente, diz assim: mas nós, segundo as suas promessas, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça, né? Então eu acho que é por aí. Agora eu gostaria só de fazer uma pergunta para o pastor Beto, né? Porque ele falou que nós já passamos, porque nós já vivemos as 69 semanas e temos uma semana só para se cumprir, né? A grande questão é essa. Essa semana vai ser iniciada com a volta de Cristo, é isso? Né? Com a volta de Cristo. Um arrebatamento. Com a volta de Cristo, o arrebatamento, né? Eu gostaria claro que isso aqui que a gente, na verdade, procurasse se situar em que tempo nós estamos, né? Que é o grande X da questão, né? A gente aguarda essa última semana, mas a última semana, na verdade, será a que vai encerrar tudo, né? E aí, pastor Beto, eu gostaria de fazer uma pergunta, baseada lá em São Mateus 24, versículo 32. No versículo 32 de Mateus 24, ele vai dar porque ele 24 todinho ele falando dos sinais, né? De tudo que vai acontecer, mas no versículo 32 ele diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando os seus ramos se tornam tenros, e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Mais na frente um pouquinho: igualmente, quando virdes essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que estas coisas aconteçam. Então essa passagem aí, ela é muito interessante, porque ela vai trazer para nós um esclarecimento acerca de um sinal muito importante para a volta de Cristo, que é o florescer da figueira. Então a minha pergunta é o seguinte: essa figueira está relacionada ao povo de Israel, a questão política, a questão religiosa, né? E nós sabemos que Israel, ele foi uma nação que foi devastada várias vezes, e a última vez, agora na Segunda Guerra Mundial, houve uma devastação, né, total do povo judeu, né? Quando Hitler matou mais de 6 milhões de judeus, né? Israel ficou totalmente destruído, o povo. Em 1948 ele foi restaurado como nação,
né? E aí, politicamente, hoje, na verdade, já é uma realidade, né? Eu quero saber se essa restauração da figueira é política ou é religiosa. Tanto política como é religiosa. Algumas pessoas que estão esperando Israel começar a construção do novo templo, que seria um sinal da volta de Cristo para arrebatar a sua igreja e começar a tratar com Israel na grande tribulação, né? Não mais de Salomão, mas um templo que será usado durante o milênio, né? Durante o milênio. Então, né, o templo no mesmo local. Até as pessoas ficam esperando aquela cripta lá daquela mesquita que tem no lugar do templo, originalmente, ela ser a mesquita de Oman, chamada, é um templo muçulmano que está lá, e ela tem que ser tirada do local. Como vai ser feito isso? Vai ser uma negociação do anticristo com os judeus, para poder ganhar a confiança dos judeus. Então, ele vai dar um jeito de tirar aquela mesquita dali, e o templo vai ser construído. Dizem, pastor, que o material está todo pronto, só esperando mesmo essas coisas. Então, são sinais de que a figueira vai florescer, né? A figueira foi plantada de novo em 1948, mas florescer para as nações vai ser exatamente essa questão da visibilidade de Jerusalém como cidade santa, o povo de Israel voltado à comunhão com o seu Messias, né? Que rejeitaram. O apóstolo Paulo até explicou por que eles rejeitaram, para poder a graça chegar a nós, né? O apóstolo Paulo vai dizer isso. Então foi como se eles não aceitaram, porque era plano de Deus estender a salvação a todos, né? A todos, e não somente tratar apenas com o povo, mas tratar com a humanidade toda. Então, eles vão realmente reconhecer Jesus depois da quebra do pacto, né? O quê? Não, provavelmente não. Mas que vai ser ligeiro, vai. Tá? Porque a gente fica pensando também assim. Só para concluir essa questão, irmãos, é o seguinte, pastor, um dos sinais é Israel, um deles. Mas você vai ver lá em Mateus capítulo 24, que são vários sinais, né? E aí, o que é que Jesus diz? Para a gente ficar alerta e atento, porque a qualquer momento, né, é como a vinda de um ladrão. Ou seja, por que a gente tem que ficar atento? Porque nós cremos na iminência, nós cremos que Jesus pode voltar a qualquer momento, voltar sim, a igreja ser arrebatada. Para acontecer digamos assim, a restauração política de Israel, tem que ter o arrebatamento. Israel, ele não será restaurado à condição profética que está prevista para ele, sem que haja o arrebatamento. Porque somente depois do arrebatamento, ou quando a igreja for tirada, é que Israel voltará ao plano da última semana, que o Senhor mencionou, que é a 70ª semana lá de Daniel. Enquanto isso, vai haver sinais, que é isso, Israel sendo feito novamente nação, entendeu? Essas guerras que acontecem lá a todo momento, pode ser um prenúncio, né? Quando a gente ouve, isso desde os anos 80 que isso acontece muito, que as pessoas, agora é, por quê? Porque levanta-se um líder que quer fazer um acordo de paz, né? E um dos grandes sinais é o acordo de paz, para justamente ter esse templo, porque hoje lá no lugar tem a mesquita, porém tudo indica que o que vai acontecer, né? Isso é questionável, são opiniões de pessoas que estudam o assunto, não só as profecias, mas também as questões geopolíticas, né? E eles dizem que a maior parte de onde era o templo não está aonde está construído a mesquita.
Então é possível que durante a tribulação, aonde o anticristo vai fazer um acordo de paz com Israel, e vai ter lá tanto a mesquita para agradar aos árabes, como vai ter também o templo para agradar os judeus. É por isso que ele vai fazer um acordo de paz para todas as nações. Então, se você conseguir acabar com a guerra entre palestinos e judeus, você é o cara, né? Então, é nesse sentido que vai acontecer, politicamente. Mas existem os outros sinais, que é o quê? Cada vez mais guerra, cada vez mais fome, cada vez mais terremoto, cada vez mais esfriamento do amor, cada vez mais apostasia, cada vez mais a falta de fé, cada vez mais afastamento da palavra de Deus, né? Todos esses sinais, tanto da natureza quanto da espiritualidade da igreja, conta também como mais um dos sinais que apontam para essa aproximação do arrebatamento ou, né, do início da grande tribulação. Pode falar. Só completando aqui, irmãos, na verdade, só lendo os textos que o pastor falou. Mateus 24, do 6, a partir do 6, a gente vê aqui que vai falar de um período do princípio das dores, que a gente chama, certo? O que antecede o arrebatamento. Diz que certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Essas coisas externas, né, elas hão de acontecer e hão de preceder o arrebatamento da igreja. Então, quando nós vemos essas coisas acontecendo de uma forma... Aleph, sempre houve guerra? Sempre houve guerra, né? Terremotos, sempre houve. Mas isso será numa proporção bem maior, né, irmãos? Então, essas coisas numa proporção bem maior. Agora, é interessante que geralmente a gente se apega muito a sinais externos, né? Às vezes aparece uma luz lá na China e outras dessas coisas, a gente fica muito entusiasmado, às vezes fica atemorizado, dependendo de quem for, né? Mas um sinal, irmãos, que é categórico, que a Bíblia fala, eu queria ler com os irmãos. 1 Timóteo, desculpa, irmãos, é que eu me empolguei aqui. 1 Timóteo 4, eu me empolguei. É que, na verdade, é outro texto. 1 Timóteo 4, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Já em 2 Timóteo, também vai falar que, 2 Timóteo 4,3, vai falar que nos últimos tempos, né, as pessoas não suportarão a sã doutrina, antes terão como que coceira nos ouvidos, né? Então, irmãos, um aspecto que nós devemos se preocupar bastante, se preocupar não no sentido de nós nos atemorizarmos, mas no sentido de nós despertarmos e acordarmos para essa realidade. É a apostasia da igreja e a frieza da igreja. A Bíblia fala que o amor de muitos esfriará. Então, quem apostata, irmãos, é a igreja, né? Não é o mundo. Às vezes, quando se fala em apostasia, as pessoas, é o mundo está mais assim. Não, irmãos. O mundo, ele já é apostatado por natureza. O mundo jaz no maligno. Quem apostata da fé é a igreja. Então, um dos sinais bem categóricos que nós podemos encontrar nas Escrituras é a apostasia da igreja e a frieza da igreja, irmãos. Certo? Então, é um sinal para que a igreja desperte, é um sinal para que você, né, como falou lá na palavra da figueira, quando você vê que está chegando ali a época do fruto, é porque está perto de acontecer. Então, quando nós virmos essas coisas e como nós estamos observando, né, uma frieza, uma apostasia da igreja, é porque o arrebatamento está perto, como diz Jesus, está às portas, né, vindo buscar a sua igreja. Amém? Pronto. Uma pergunta aqui
Da Mila Barbosa. Acho que vai complementar aí, Valbeck. A pergunta aqui, ó, terá uma segunda chance para os que não foram arrebatados? Vou Eu só complementar acredito aqui que sim. Eu acredito que sim. Deixa eu só complementar a questão da apostasia, aí o Jota entra aí com a outra, certo? Que é interessante o Aleph falar, porque assim, muitas vezes a gente está muito ligado assim na questão do mundo, né? Mas os sinais, como fala aqui em Tessalonicenses, né? Segundo Tessalonicenses, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então nós temos, irmão, tem que ter esse cuidado, né? Graças a Deus que a nossa igreja tem prezado por isso. Nós temos o quê? Tem algumas apostasias que precisam. Apostasia teológica, o que é? É o desvio da parte ou da totalidade dos ensinos de Cristo, né? É a apostasia teológica. Temos aí outra apostasia, né? Que são os falsos evangelhos voltados para interesses humanos, necessidades de alvos egoístas. Nós temos também apostasia pessoal. Muitas igrejas permitiram quase tudo para terem muitos membros, dinheiro, sucesso. Então, se apostar da fé não é uma coisa tão... A gente tem que ter esse cuidado, né? Porque o evangelho ele não pode ser modificado, ele não pode ser alterado. Então, a apostasia é o que você tem, você vai negar aquilo que você tem. E muitas vezes nós estamos ligados só lá fora, mas a igreja tem que estar atenta. O que é hoje o padrão? É o sucesso. O sucesso é que define o que é uma verdade. Mas a verdade o que define é o quê? É a Bíblia. Nem sempre o que dá certo é certo. O que dá certo é o que está de acordo com a Bíblia. No meio evangélico é assim. Então tem que ter esse cuidado com relação a... Nós estamos olhando muito lá para fora e se esquecendo de olhar para dentro. Da apostasia que vai começar dentro da igreja, irmão. E geralmente diz que a apostasia é que saiu da igreja e vai apostar toda a fé, saiu da igreja. Exatamente, porque a apostatar da fé é o que, por exemplo, quando ele diz que apostasia teológica, né? O que é ser apostata? Você que diz o seguinte, o que é? É o desvio da parte ou da totalidade dos ensinos de Cristo. E dentro da igreja, teologicamente, né? A apostasia pode ser isso. Você negar, né? E pode estar apostatando dentro da igreja. E o irmão Jota vai complementar aqui, a irmã faz uma pergunta lá. Sim, vai ter que a gente percebe que uma multidão vem da grande tribulação, em Apocalipse 24, Apocalipse 20, do 4 ao 6, diz que uma grande multidão será tirada da grande tribulação, porque eles não, é como assim, caíram na real, ficaram aqui, e durante a grande tribulação eles caíram na real. Eita, eu não perseverei na fé. Talvez foram até pessoas que apostataram da fé. Dizem que a igreja maior não está dentro dos templos, ela está fora dos templos. Há muitos que abandonaram a fé, mas aí a ficha vai cair, e essas pessoas vão realmente lutar contra o sistema durante a grande tribulação, e elas irão vir, e a Bíblia diz que Jesus irá dar a eles novas vestiduras, não é? De todas as línguas. Tinha até um louvor que a gente cantava, eu e o pastor Neto da minha época, que dizia assim: de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar, e tantas culturas, línguas e nações. Quer dizer, esse povo tudinho vai sair da grande tribulação, não é do outro canto não. Então é uma nova oportunidade. Há salvação sim, ainda durante a grande tribulação. Há salvação sim, até durante o milênio. As pessoas irão ver o governo de justo
justo de Cristo. Porque até então, no milênio fica fácil porque o diabo está preso, o pecado não tem mais esse poder sobre o povo, né? Jesus irá governar com a vara, o cetro, né? Ali onde haverá justiça, e a natureza até dos animais será mudada, diz a Bíblia, que os animais selvagens comerão pasto, né? Está lá no Apocalipse, né? Isaías, o leão vai comer capim, não mais será carnívoro, não haverá mais animais carnívoros. As serpentes não terão veneno, nenhuma delas. O basilisco, né? A Bíblia fala do basilisco brincando com a criança. Então, essa questão todinha, Deus sempre está estendendo sua misericórdia até o fim, até o grande trono branco, né? Que é o último julgamento que haverá, onde aqueles que... Mas também diz que haverá um levante no final do milênio, não é isso? No final do milênio, havendo 1000 anos de governo justo, haverá um levante ainda contra Deus. E aí essas pessoas serão lançadas no lago de fogo, como diz a palavra. Mas até o fim, Deus estará concedendo a sua graça. É como eu creio. É como a palavra diz também. Rapaz, pastores, na verdade eu tenho uma dúvida aqui. Lá no Evangelho de João 6, 40, vai falar assim: porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olha para o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscite no último dia. Certo? E lá em 1 Tessalonicenses 1,15, vai dizer: Dizei-vos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum procederemos os que dormem. Minha dúvida é, como fica o pensamento pré-tribulacionista em relação a essas duas passagens bíblicas? Irmão, é assim, né? É comum ter geralmente você, quando vê alguns pós-tribulacionistas falarem, é comum eles confundirem, né? Como até em outras passagens, no caso de Apocalipse 1, diz que todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. Então é comum as pessoas não saberem distinguir a segunda vinda de Cristo, que se dá em duas partes. Uma, o arrebatamento, e a outra, a manifestação do Senhor, né? A presença vinda de Deus de Jesus com a sua igreja. Então, geralmente as pessoas confundem isso, certo? O arrebatamento, que é nós nos encontrarmos com o Senhor nos ares, que é o que eu queria ler para os irmãos, que é 1 Tessalonicenses 4, vou só ler aqui de novo, só um minutinho. 4:16 diz assim: porquanto o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o arrebatamento, que é o que fala aqui, não é Jesus vindo aqui na terra, não, é nós nos encontrarmos com Ele nas nuvens, certo? Então, são duas, o que se chama de a segunda vinda em duas partes, em duas fases, né? Que é o arrebatamento, que não é Jesus vindo aqui na terra, mas a igreja indo se encontrar com Ele, que é o que diz o texto. Seremos arrebatados. Arrebatados no grego é o harpazo, né? Que diz que é o rapto, né? O sentido é rápido, é você raptar. A igreja será tirada, né? Como fala no texto, que Deus não nos... como fala em Apocalipse 3:10, diz que Deus vai nos tirar, né, da ira vindoura. A ideia ali é de raptar, né? De nos colocar em segurança, né? Em um lugar fora da tribulação. Então essa é a ideia da palavra arrebatados aqui, que é o harpazo. Então esse texto de 1 Tessalonicenses fala claramente que nós seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Certo? Deu para entender essa dúvida? Deu.
Não respondeu. Não respondeu a pergunta. Só for A pergunta foi o seguinte: qual é essa ressurreição? É no último dia, e Paulo vai falar em Tessalonicenses que nós não precederemos aos que morrem. Então, os mortos vão ressuscitar primeiro, depois nós vamos subir junto para os ares. Queria que você explicasse isso. Você está falando da questão da ressurreição, é isso? Isso, ressurreição. Sim. Existe, quando se dar o arrebatamento, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, certo? E nós, os que estivermos vivos, nós seremos transformados. Existe a ressurreição final, que é aqueles que morreram sem Cristo. Isso é outra ressurreição, a ressurreição final, né? A qual todos serão ressuscitados para comparecerem diante do trono de Deus, certo? Mas a primeira ressurreição vai acontecer quando? Só um minuto. A ressurreição dos santos. Irmão, coloca aquele slide lá da ressurreição, por favor. Que eu acho que a questão é só essa. Eu acho, né? Não, não é essa daí não. Aquela da ressurreição, que tem Pronto, essa daí. Pronto, irmãos, olha. Nós temos que entender o seguinte. Os amilenistas e outras interpretações, eles creem que só vai ter uma ressurreição. Certo? Nós somos pré-tribulacionistas, então nós vamos continuar na tecla de que haverá várias ressurreições. Ou seja, na Bíblia, nós temos várias provas, como foi lido aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4, tem também 1 Coríntios capítulo 15, né? João capítulo 14, Hebreus capítulo 9, versículo 28, que fala de uma ressurreição, que fala de um contato dos salvos com Cristo sem que ninguém veja, né? Que nós acreditamos no arrebatamento pré-tribulacionista. Aqui é uma ressurreição, ou seja, naquele gráfico que vocês estão vendo ali, o verdinho, nós temos ali 4 ressurreições. Pode até ter mais, dependendo do intérprete da Bíblia, ele vai achar outras ressurreições aí, certo? Mas eu não coloquei aí, eu coloquei só esses 4. Por exemplo, Cristo ressuscitou, ele faz parte da primeira ressurreição? Faz, porque só existe 2 tipos de ressurreição. A ressurreição para a vida, que é essa verde, e a ressurreição para a morte, que é essa vermelha, certo? Na ressurreição para a vida, que é a que nós cremos, Cristo já ressuscitou uma ressurreição. A igreja vai ressuscitar no arrebatamento 2 ressurreições. Após a tribulação, os degolados vão ressuscitar 3 ressurreições. Depois do milênio, as pessoas que morreram fiéis a Deus vão ressuscitar 4 ressurreições. Isso sem a gente falar nos 144 mil que também vai ressuscitar 5 ressurreições. E por aí vai. Então, é o seguinte... Quando vai acontecer, nós não sabemos quando. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Mas nós sabemos de uma coisa, Cristo já ressuscitou. Paulo diz, se nós não cremos que Cristo ressuscitou, em vão é a nossa fé. Então nós cremos que Cristo ressuscitou. Cremos que nós vamos nos encontrar com Ele nos ares. Cremos também. É a ressurreição da igreja. A ressurreição do arrebatamento. Cremos que as pessoas que forem degoladas lá na tribulação, que não aceitarem a marca da besta... Né? E aqui não está falando da tribulação normal do dia a dia, que nós temos, que eu tenho, que você tem. Não, é a grande tribulação que diz que nunca houve nem nunca haverá. É uma tribulação excepcional que vai haver nesse período. É aquela terceira ali. Deixa o slide aí, por favor. Então, é a terceira. Então, eu creio que a questão é só essa, né? Se você interpretar a Bíblia pré-tribulacionista, da forma como nós cremos, haverá essas ressurreições que eu citei aqui. Agora, se você crê no outro pensamento, aí só vai ter uma mesmo. Aí, fica à vontade, irmão. Cada um é à vontade para estudar, para se especializar naquilo que ele crê. Né? Nós temos que ter a humildade de não querer impor o nosso pensamento. Nós acreditamos assim, nós interpretamos dessa forma, e nós cremos que haverá mais de uma ressurreição, mesmo a Bíblia dizendo que só há uma. Por quê? Porque há uma para a vida e uma para a morte. Dentro dessa uma para a vida, existem vários agentes ou vários atores que ressuscitarão em tempos diferentes, em épocas diferentes. Quem quiser acrescentar, pode ficar à vontade. Pastor, só um momento. Em relação a
essa ressurreição que Jesus fala, especificamente do último dia. Qual seria essa ressurreição, então? A última ressurreição, a ressurreição para a vida, ela começa em Cristo e termina com o último ressuscitado. Pronto, o último ressuscitado acabou. É a última ressurreição, ainda faz parte da primeira ressurreição. Pronto. Pastor, o que eu não ouvi ainda foi sobre as trombetas. Aqui em 1 Tessalonicenses 4,16, ainda fala sobre a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus. Tem a ver com as trombetas do Apocalipse, a primeira trombeta até a sétima trombeta, porque tem pessoas que acreditam que as trombetas já estão sendo tocadas e que a sétima trombeta vai ser a última tocada, que é essa que vai ser tocada pelo arcanjo para que haja o arrebatamento. E tem algumas pessoas que acreditam que as trombetas só vão ser tocadas após o arrebatamento. Karine, minha aluna querida, ela foi minha aluna durante 4 anos. Essa trombeta que fala aí é a trombeta convocando os salvos para subir. Só. Tem nada a ver com as trombetas do Apocalipse. Todas as trombetas do Apocalipse e as taças do Apocalipse são juízos executados durante a grande tribulação, do período final da grande tribulação. Que a tribulação ela é dividida em tribulação, que é os 3 primeiros 3 anos e meio, primeira metade, e a outra metade é chamada de grande tribulação, que essa aí é quando o anticristo, a tríade satânica vai agir na humanidade, e aí Deus vai derramar essas taças e essas trombetas, né? E aí é só castigo mesmo, é para punir mesmo, e para mostrar quem é que manda, o poder dele, né? Que está na mão. Então essa trombeta aí é só que está no hino lá. Muito bem. Acabou-se. Então, a minha pergunta é mais ou menos para tentar entender como vai ser a situação de quem vai ficar aqui no milênio, né? Mas a questão sobre porque o Satanás estará preso e como a gente pode entender que essas pessoas vão ser tentadas, né? Já que Satanás está preso, mas depois de Adão, a nossa natureza, né, pecaminosa, isso influencia muito. Aí a gente não pode comparar com antes da como é que eu posso falar? Da influência lá da serpente, por exemplo, antes do pecado entrar no mundo. A gente não pode comparar as duas coisas. Mas eu quero entender realmente como seria isso, como serão essas tentações, já que não tem Satanás, mas tem a nossa própria natureza pecaminosa. O milênio, olha, irmãos, do milênio, é o seguinte, o Satanás, o acusador, o tentador, ele será preso por 1000 anos. O reinado de Cristo será perfeito e justo. Haverá uma expansão do conhecimento da palavra em toda a terra. Então, vai ser afastado, por causa da presença e da autoridade de Jesus, aquela liberdade que o homem tem de pecar, né? Ou seja, nós vamos viver aqui na terra, quem for viver o milênio como pessoas normais, em corpos mortais, vão viver aqui uma teocracia. Então não vai ser uma democracia. Então as pessoas, elas vão realmente estar sob um controle de Deus, do Messias, do Rei, certo? Mas existe a natureza humana, a natureza pecaminosa, e aí sim as pessoas vão continuar morrendo e vai se cumprir aquela palavra lá, Paulo repete, mas acho que foi Isaías que falou, não estou lembrado agora, que aquele que pecar, esse morrerá. Então, vai ser cumprida realmente a lei, né, do pecado. Quem peca, morre. Vai ter pecado, vai ter morte, vai ser reduzido ao mínimo, mas vai haver. E no final, para mostrar que o homem é rebelde contra Deus, que o homem não se submete à vontade de Deus, que o homem realmente é tendencioso ao pecado, ao desvio, ele vai se desviar e vai seguir Satanás uma rebelião contra
o rei, o Messias que está governando. E a Bíblia diz que serão como a areia do mar. E vai haver ali realmente o último teste, a última batalha, onde as pessoas serão mortas por se rebelarem mais uma vez contra Deus, mesmo tendo passado um período tão bom, né, de um governo tão maravilhoso como vai ser o de Jesus. Então dá para pecar sem o diabo. Dá para pecar sem o diabo tranquilo. Porque nem tudo é o diabo. Pronto, a gente vai aqui para uma pergunta do pessoal do EAD. Rafaela Rodrigues também. Ela pergunta sobre as duas testemunhas. Quem serão essas duas testemunhas? Há suspeitas que sejam Elias e Moisés, né? Há suspeita que sejam Elias e Moisés, que foram os dois homens. Moisés foi um homem que morreu, ele teve uma morte assim, para contextualizar, e Elias nem provou a morte. Ou pode ser Enoque e Elias, que não passaram pela morte. Há algumas diretrizes assim, mas são pessoas que não experimentaram a morte, ou que morreram e já foram ressuscitados antes da ressurreição, porque Moisés, no caso, foi ressuscitado antes, porque o corpo dele não foi encontrado, né? O corpo dele foi arrebatado. Então houve até uma disputa pelo corpo de Moisés, diz isso lá em Judas. Então está entre Moisés, Enoque, Elias, esses homens aí. Um deles três vai ser dois dessas três aí vai estar sendo as duas grandes testemunhas. Tem uma pergunta aqui também, pastor, daqui do pessoal aqui da nave da igreja, não quer se identificar. Nós iremos nos reconhecer no céu? Rapaz, se não for para reconhecer, eu não vou não. Está respondido já. Porque, assim, a minha grande expectativa é conversar com esses grandes heróis da fé. Claro, a Bíblia fala que o céu é um local de convivência. E a gente vai reconhecer até nosso pai e nossa mãe lá, se eles estiverem lá. Aquelas pessoas. Não teremos mais o mesmo sentimento no céu de marido para com a esposa. Porque a Bíblia diz que lá nós seremos como anjos de Deus. Mas iremos nos reconhecer sim. Essa é a grande bênção do céu. Pronto. Naquela passagem lá do Lázaro, né? No paraíso, eles se reconheceram, né? É uma outra realidade, porque aquilo ali... Paraíso, do paraíso. Aquela história que Jesus conta, foi mudado com a morte de Jesus, aquela história. Jesus mudou tudo aquilo. O céu e o inferno foram separados, para bem distante. Naquela história, Lázaro vê... Aliás, o rico vê Lázaro no seio de Abraão, que parece que era algo... Dois mundos espirituais muito visíveis um ao outro, próximos, mas que com a morte de Cristo o inferno foi bem... mas eles se reconheceram. Então se ele conseguiu reconhecer Lázaro lá, né? Conheceu Abraão, quem era, e ele não era contemporâneo de Abraão. Então imediatamente a gente vai saber quem é. Incrível isso. Não vai precisar dizer o nome não, viu? Só tem outra pergunta aqui, é aquela passagem, acho que é em Mateus, não dizer que é. Quando diz que onde estiver dois, um subirá e o outro ficará. E se os dois são cristãos, como é que é? Um ficará, o outro será deixado. Pode ser um cristão e outro não. Mas no caso ali pastor, um será levado para a salvação e outro deixado para o juízo? Ficou porque não tinha uma fé verdadeira. Se tu ficar é porque tu não tinha. A é individual. Tu não está preparado e a Elza está. Ela sobe, tu fica. Sempre assim. Viu, irmãos, essa questão de subirem é só para dar a ideia de que vai ter pessoas que vão subir e outras não. Isso não quer dizer que se tiver dois crentes só vai subir um não, certo? Se for os dois crentes, sobe os dois, tá bom? Pronto.
Aqui, aí pergunta aqui. A Rafaela Rodrigues também. Ela pergunta: essa primeira ressurreição que fala em Apocalipse são aqueles que serão martirizados durante a grande tribulação? Mais uma vez, a primeira ressurreição começou em Jesus, vai no arrebatamento, vai nos degolados, vai nos milênios. Primeira ressurreição vai ser salvo. Segunda ressurreição vai ser perdido. Quem entendeu? Primeira ressurreição é para os salvos. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurados que têm parte na primeira ressurreição. Por quê? Quem ressuscitar na segunda ressurreição, aí vai para a condenação eterna, vai enfrentar o grande trono branco. Uma pergunta aqui é sobre a marca da besta, né? Se as pessoas saberão que é a marca da besta ou se não, se elas aceitarão assim inconscientemente ou se elas vão saber que é a marca da própria besta ali. Vamos lá, irmãos. Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 16, diz assim: a todos os pequenos e os grandes, os pobres e os ricos, os livres, os escravos, faz com que lhes seja dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fonte, né? Com relação a essa questão, irmão, tem que entender o seguinte: quando fala que será dado, é uma coisa ofertada, não é uma coisa imposta, né? Não vai ser uma coisa que você vai... eu não... Porque tem gente que é assim, quando fala a marca da besta, eu não vou aceitar, eu não vou querer receber. Mas, irmãos, muitas das coisas que vai acontecer, a gente vai estar desapercebido por causa da falta da palavra, né? Porque vai ser tudo muito parecido uma coisa com a outra. Ou seja, o anticristo e o falso profeta estão fazendo de tudo que você não reconheça que são eles. Tudo ele vai fazer para imitar quem? A Cristo. A verdade é essa. Então essa marca não vai ser uma coisa imposta. Porque já pensou no dia do julgamento? Você está lá e Deus diz: eu estou te condenando porque você usou a marca da besta. Não, mas foi uma imposição, né? Você vai ser julgado por algo que você não teve nem a liberdade de dizer sim ou não. Não tem sentido o julgamento onde você não tem essa liberdade. Então é uma coisa que vai ser dada, vai ser ofertada, vai ser oferecida. As pessoas vão querer, porque vai ter algo em troca. É isso que diz, né, com relação à marca da besta. Muitas pessoas pensam que fica até esperando com tranquilidade e fica procurando saber o que é, né? Eu estava lendo umas reportagens hoje no YouTube. A pessoa diz que é a vacina, né? Não vou tomar porque é a marca da besta, né? Eu acho que é a marca do besta. O Jota disse que é a marca do besta, quem não quer tomar, né? Então as pessoas ficam procurando assim, cada vez que surge algo novo, né? Se aquilo ali é a marca da besta. Não, mas não, irmão, vai ser algo que você vai querer. A verdade é essa. Vai ser ofertado, não vai ser imposto, né? Então nós temos que estar atentos para isso. É o que a palavra diz. Quando fala que foi dado a marca sobre a mão direita, porque vai ter vantagens, irmão. Vai ter vantagens. Porque lá na frente ele vai dizer que quem usar essa marca não vai poder, né? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem o quê? A marca, que é o nome da besta. Então vai ter vantagens. Quantas coisas hoje você está usando em função de uma vantagem que você tem? Que te traz o quê? Facilidades, né? Hoje em dia, tem nada a ver, irmão. Estou só citando algo aqui. Não tem nada para ninguém dizer que eu estou criando uma heresia. Morro de medo disso, né? Mas hoje em dia, por exemplo, o chamado... O pessoal colocaram o Pix, né? Irmão, eu nunca mais fui no caixa eletrônico, desde que surgiu o Pix. Nunca mais fui. Porque quando entra o dinheiro, eu pego de uma conta, transfiro para outra. As contas eu passo para um amigo meu que tem que faz pagamentos. Eu não saio nem de casa. Eu mando só o Pix para ele, já mando a cheque, ele vai lá, já paga, já manda de volta. É uma facilidade muito grande. Então não vai ser assim, pode ter certeza, irmão, não vai ser algo que vai ser imposto. Tem pessoas que vão querer. Porque a gente vai ver o seguinte... né? Quando João fala isso, lá no Apocalipse, mais na frente, lá no capítulo 14, né? No versículo 9,
E os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal da testa ou na mão. Receber, né? Não é uma coisa que a pessoa vai querer ser imposta. Mas mais na frente, no 19, Apocalipse 19, só para finalizar aqui, que já vamos partir para os sorteios, né? Diz o seguinte, 20: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam, né, o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Ou seja, fez o quê? Enganou. Por quê, irmão? Porque na verdade, hoje em dia tem falso profeta? Tem, irmão. Demais. Se você for analisar algumas coisas com relação à Bíblia e à palavra, você vai ver que muita gente está falando muita coisa sem pé e sem cabeça. Mas tem muita gente que defende. E nem um e nem dois não. Por quê? Porque é o seguinte, não devemos avaliar a verdade tão somente por haver sucesso ou milagres. O que é que a besta vai fazer, irmão? Milagres. Lá no 13:13 diz: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Irmão, independente, porque a nossa avaliação é por isso, é pelo sucesso. A pessoa tem o Instagram, isso tem 3 milhões de seguidores. A igreja tem 7 mil membros, 18 mil membros. A gente avalia por isso. O que é avaliado a verdade é pelo quê, irmão? Pela palavra, que ela é absoluta. Você avalia o que é verdade pela palavra. Nós não, nós temos o mal, o erro de avaliar a verdade pela palavra, pelo sucesso da pessoa, pelos milagres que ela faz. Porque não importa quem fale, mas importa o que fala. É a verdade? É isso que eu tenho que avaliar. Mas hoje em dia, se você vai falar mal de uma pessoa que está pregando algo que é errado, as pessoas voltam a bater em você. Porque por que a pessoa vai fazer? Vai avaliar quantos seguidores a pessoa tem, vai avaliar o nível de sucesso dela, e a partir daí ela segue essa pessoa. E você acha que se está falando que a besta vai fazer milagres, as pessoas vão seguir? Porque não importa, não pode ser milagre. A gente tem que avaliar se aquilo ali está dentro da verdade ou não, né? Então vou acabar por aqui, porque toda avaliação é um lema da reforma, irmão: só a Escritura. Amém? Amém. Rapidinho, irmã, vai lá, faz e a gente encerra. Porque em Deuteronômio 6:8 fala assim: também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa. Aqui fala sobre a palavra de Deus, né? Sobre os ensinamentos de Deus. E Apocalipse fala que a marca da besta ela vai estar na mão e na testa. Não quer dizer que sejam como se fossem leis ou normas, uma coisa assim simbólica, né? Porque aqui em Deuteronômio 6 fala como uma coisa simbólica, para amarrar na testa, para nunca esquecer, e na mão, para sempre lembrar, né? E em Apocalipse fala que também o sinal da besta ele vai estar na testa e na mão. Ou seja, não vai ser como se fosse leis ou normas para contradizer a palavra de Deus, contradizer os ensinamentos de Deus. Tipo, se o ensinamento de Deus é que você tem que amar o próximo, vai ter algumas leis, algumas normas que vão fazer com que você descumpra as leis de Deus, você descumpra os ensinamentos de Deus. Porque eu ouvi isso uma vez, né? E eu tento entender. O primeiro texto foi a instrução dada aos judeus, lá por Moisés, que está escrito em Deuteronômio. Foi um relatório que Moisés fez da vida dele como líder do povo antes de morrer. Deuteronômio. Então, ele está aí dizendo o seguinte, que os judeus deveriam levar a palavra de Deus de qualquer forma, até pendurada na testa, uma fita enrolada aqui na mão, era o que ele chamava de filactérios. E eles portavam a palavra de Deus, para poder lembrar dela.
A marca da besta não é algo que ninguém sabe do que se trata. Não sabe do que se trata. Mas que vai ser uma marca colocada não por força, como o Valbeck disse. A pessoa vai ser enganada, ou ela vai ser convencida por alguma coisa, vantagem. Então, essa é a questão. É uma coisa literal? A marca da besta vai ser algo literal. Como também os filactérios que eles usavam, era para estar lembrando a palavra de Deus. Você anda com ela. Legal isso. Melhor que a gente memorizasse a palavra, né? Memorizar é melhor do que andar com um bocado de pendurucai, né? Então, essa história. Então, um texto não pode fazer relação com o outro, tá? A marca da besta é algo que ninguém sabe o que é, mas ela vai ser oferecida. Aquilo ali, todo judeu fazia porque queria mostrar que tinha amor à palavra, entendeu? Depois virou algo para estar acima dos outros, né? Mas no começo o princípio não era isso, tá? Era para aportar a palavra, de alguma forma. Só isso. Obrigado, pastor. A gente quer agradecer a todos os pastores que vieram, né? Pastor Neto pela recepção da igreja, por ter dado essa oportunidade a gente. Agradecer também os alunos do IBG que participaram tanto aqui presencialmente, a irmã Lucileide, a Rayane, a Mila, as meninas que participaram também na live, alunas do IBG, agradecer a Nayara também, né, secretária do IBG, os professores do IBG, pastor Bozo está aqui também conosco, pastor Carlos está ali atrás, todos os pastores, irmão Marcos está ali atrás também, obrigado Jean também que deu que apoio a gente, e alguns visitantes aqui, irmão Gleiciano aqui já é quase da casa já, né, e alguns irmãos que estiveram presentes aqui e que ajudaram a agregar, e os professores aqui responderam muito bem, tá bom? Então vamos ficar de pé, a gente vai fazer uma oração final para encerrar, dar um abraço para todos os irmãos que acompanharam ele pela live, e que Deus abençoe todos vocês. Quem quiser aí, tiver... Diego, eu quero aprender mais sobre Apocalipse. A gente tem o IBG tanto ensinando no básico. A gente tem hoje o Instituto Bíblico da Graça. Na turma do básico, você vai aprender lá sobre a disciplina de Apocalipse. A gente tem tanto presencial como agora é EAD. E a gente também tem a turma do médio, que já é um nível mais avançado, tá bom? Se vocês quiserem participar, a gente já está aí com as inscrições abertas para o próximo ano. O valor do curso é bem abaixo aí do que está no mercado, né? Como diz, mas é de você se preparar mais, conhecer mais, estar estudando mais, né? Para não ser enganado, como foi dito aqui essa noite, né? Os sinais da vinda de Cristo é o que? Apostasia, é guerras, é fomes, é essas coisas, né? E o anticristo ele vem o quê? Para enganar. E só engana quem não conhece a verdade. Aí nós somos aqueles que têm a verdade, as escrituras são a verdade e precisamos reafirmá-las sempre, tá bom? Vou chamar o pastor Neto para orar por nós nesse final. Glória a Deus, irmãos. Se a gente se reunisse todos os sábados para tratar desse assunto, ainda seria pouco, né? Porque esse é um assunto muito extenso. Mas eu quero parabenizar o pastor Diego, o pastor Beto, o pastor Jota, o Aleph e o Valbeck, né? Pela ousadia, né? A ousadia de trazer, né, para a igreja um assunto tão necessário, né? No entanto, a igreja está esvaziada disso, né? As pessoas querem shows, querem, na verdade, danças, querem, né, isso tudo, mas não querem conhecimento da palavra. Então, infelizmente, isso é o que enfraquece a fé de muitas pessoas, né? Mas e a igreja tem a sua ousadia de trazer, né, um assunto tão importante, que, como eu disse, né, é um assunto que demanda muito tempo, até porque, na verdade, tem pessoas aqui que
praticamente nunca estudaram sobre Apocalipse, nunca saberam. Hoje, talvez a primeira vez que ouviram falar de 70 semanas, dessas coisas todas, que são assuntos de pessoas que estão dentro de uma faculdade, né? E estudando teologia. Então, são assuntos, na verdade, muito complexos para tratar assim num sábado. Mas, de qualquer maneira, foi muito bom assim, as explicações, né? Eu me senti contemplado quando o pastor Beto fala dessa questão das várias ressurreições, né? Que está tudo dentro da primeira ressurreição. Começou com Cristo, até lá em 1 Coríntios 15, ele vai falar também das ressurreições, né? E de Cristo, as primícias e tudo mais, né? Então, assim, Deus abençoe os irmãos, espero que vocês tenham gostado, né? Parabenizar os que vieram também, porque é um assunto que só as pessoas que querem crescer espiritualmente, né, no conhecimento, porque crescer no conhecimento também é crescer espiritualmente, né? Vieram hoje para ouvir, amém? E a gente vai voltar a fazer outras conferências como essa, né, para poder ajudar mais os irmãos, né, nesse sentido de realmente aprender mais sobre este assunto, amém? Agora, para mim, o que é importante é, irmãos, saber que na 70ª semana, amém? Eu não vou estar mais aqui, né? Eu não estou mais aqui, está bom demais, porque já que essa semana vai iniciar com a volta de Cristo, então para mim o que importa é subir, né? O que vai acontecer depois, aí quem quiser ficar por aqui, né, pastor? Amém, glória a Deus, Deus abençoe. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nos leve em volta às nossas casas. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, aprendendo um pouco mais da tua palavra, buscando entendimento, buscando, na verdade, Pai amado, está interessado, meu Pai amado, na verdade, em poder conhecer melhor as coisas do fim. Abençoa para que possamos ter esperança, meu Pai, de estarmos certos de que na tua vinda estaremos contigo, meu Pai amado, ao soar da última trombeta. Em nome de Cristo, teu Filho, Pai, que assim seja. Amém, amém. Que o Senhor os leve em paz, vão em paz e até amanhã. Deus quiser, os irmãos das outras igrejas que vieram, muito obrigado, irmãos. Nem vocês ajudaram muita gente nesse evento.